do audiovisual. Hoje nós vamos entender aí os aspectos históricos, os objetivos e o passo a passo aí da lei do audiovisual, seus principais objetivos e as suas principais alterações também, ok? No nosso módulo anterior nós falamos sobre a Lei Rouanet. Se você não assistiu, volta lá, tem muita coisa interessante na Lei Rouanet que é importantíssimo a gente falar, a gente tratar. A Lei Rouanet, ela acaba sendo muito genérica, ela abrange diversas áreas e falamos isso na aula anterior. Mas já a Lei do Audiovisual, ela é um pouco mais focada no financiamento de produções de audiovisual, como filmes, documentários, séries, né, e outros formatos do audiovisual. Audiovisual, aquilo que você ouve e assiste, ok? A Lei do Audiovisual ela foi sancionada lá em 1993 e ela é conhecida, né, a Lei 8.685, mas ela é popularmente conhecida como Lei do Audiovisual. E o seu objetivo principal é criar mecanismos de fomento aí às atividades de audiovisual no Brasil, tá? Garantindo aí que algumas obras sejam produzidas no país e possam, né, captar recursos para alcançar os mercados, para conseguir ser colocada aí de forma competitiva no mercado. A gente sabe que é muito caro produzir qualquer conteúdo de audiovisual. E eu vou te dar um exemplo. Essa aula que eu estou gravando aqui, para que ela seja produzida, eu preciso de um estúdio com câmera, iluminação, um áudio, microfone de boa qualidade, um computador de boa qualidade, né? A gente precisa de inúmeras coisas para que a gente consiga produzir um conteúdo de qualidade. Então, o audiovisual ele é caro, porque tecnologicamente os produtos, uma boa câmera, um bom computador, uma boa iluminação, um estúdio, ele possa ser disponibilizado. Agora, quero que você pense o quanto que custa você colocar um filme, por exemplo, no ar. Quanto que custa de figurino, de câmeras, de pessoas, né? De estruturas, de cenários. Então, assim, é muito difícil uma pessoa por si só, ela conseguir colocar no mercado um filme que ela fez, a não ser que seja um filme muito caseiro, que aí não vai ser competitivo no mercado. Então, a lei do audiovisual ela serve exatamente para garantir que pessoas comuns, muitas vezes, mas com talento, com formação em artes cênicas ou enfim, produção, elas consigam tirar do papel aquilo que são os seus projetos e as suas ideias, tá? Na lei do audiovisual, a gente encontra basicamente incentivos por renúncia fiscal. Ou seja, contribuintes, que são pessoas físicas ou jurídicas, investem em projetos audiovisuais aprovados, tá, pelo Ministério da Cultura, e elas podem deduzir o seu imposto de renda ou obter aí uma participação desse imposto no abatimento desse imposto. Vamos falar sobre os procedimentos e requisitos para poder se estruturar um projeto na lei do audiovisual. Você tem que considerar alguns passos, tá? Primeiro, você tem que ter o projeto da obra, um filme, uma série, um documentário, né? Que precisa ser preparada por uma produtora brasileira independente. Ou seja, não pode ser qualquer pessoa que prepare essa estrutura. Tem que ser alguém que realmente, uma produtora, que realmente tenha conhecimento das técnicas a serem utilizadas naquele projeto. Então, muitas vezes você tem uma ideia, um projeto, mas você vai precisar submeter esse projeto a quem entende de como fazer, ok? Geralmente uma produtora brasileira independente. Depois disso, você vai encaminhar esse projeto para a Agência Nacional de Cinema, o Ancine, ou algum órgão competente que esteja se utilizando da lei do audiovisual, mas a Ancine é uma das mais famosas aí. Tanto é que a gente vai assistir filmes brasileiros, geralmente a gente vê lá no cinema que essa é uma produção Ancine, e a gente vê esses termos lá nos filmes. Depois disso, né, sendo aprovado junto à Ancine ou ao órgão competente, vai ser definido os mecanismos de investimento ou de patrocínio, tá? Posteriormente,
vai ser disponibilizado a emissão dos certificados de investimento do audiovisual ou as aquisições de cota, para aí sim disponibilizar a captação dos recursos para que a pessoa que idealizou esse projeto possa executar. Ao final, tem que ter a prestação de contas, tem que cumprir os prazos específicos, né? E tem que fazer o depósito de obra se for exigido, tá? Algo nesse sentido. Aí tem que ver o que o edital está especificando. Existem alguns cuidados importantes. Somente produtoras independentes podem participar, ok? E para investir, são pessoas físicas e pessoas jurídicas que também recolhem lá no lucro real, participam do seu faturamento através do lucro real, que a gente já falou aí, que são milhões e milhões de reais. Então, para você investir, tem que ter essas características, né, de ter um faturamento altíssimo, tá? Para você participar, tem que ser através de uma produtora independente. Quero ver com vocês aqui alguns projetos que foram aí realizados através da lei do audiovisual. Talvez você já tenha assistido algum desses filmes. Isso é muito interessante porque a gente consegue ver na prática como que as leis funcionam. Alguns filmes famosos aí, desde antigamente, que captaram aí recursos da lei do audiovisual. A exemplo, a gente tem aí, ó, Filme Central do Brasil, filme de 1998. Então, tinha poucos anos, aí 5 anos dessa lei do audiovisual, e já haviam filmes famosos, aí, filmes que receberam até prêmios, né? Outro filme, o Carandiru, ficou super conhecido também foi financiado por essa lei, né? Dois Filhos de Francisco, é um filme famosíssimo também, de 2005, financiado por essa lei. Outros filmes aqui, ó, Tropa de Elite, o 1 e o Tropa de Elite 2, um foi em 2007, outro em 2010, também financiados por essa lei. Os filmes da série aí, Minha Mãe é uma Peça, do Paulo Gustavo, também foram financiados pela lei do audiovisual. O filme Cidade de Deus. E o Brasil já investiu milhões e milhões e milhões de recursos na lei do audiovisual. Há uma grande polêmica aí sobre filmes que nunca chegaram ao grande público, né? O Brasil ele já teria investido aí milhões de recursos em filmes que não chegaram ao grande público. São cerca de 18 milhões de reais de filmes que foram investidos em 95 a 2003. Posteriormente, devem ter surgido outros que acabaram não chegando ao grande público. E são projetos que foram apresentados e que não houve aí essa divulgação, né? São projetos que demoraram muito para conseguir uma aprovação e acabaram sendo aí fadados ao fracasso. O Tribunal de Contas chegou a investigar isso, mas algumas coisas não foram para frente. Então, sim, existe o lado bom desses grandes projetos que foram adiante, que ficaram famosos, que chegaram até nós, mas existem aqueles também que infelizmente não chegam ao público, né? E isso é uma tristeza, né? Porque são produtoras que captam recursos, depois não prestam conta de forma adequada e são valores aí extremamente relevantes, né? Que poderiam ser utilizados de outra forma. Tem algumas outras pessoas famosas aí que conseguiram, né, recursos da lei do audiovisual. A exemplo aí tem a Kéfera, uma youtuber relevante, né, que já chegou a captar milhões de reais. Acho que foram 3 milhões de reais para aquele filme É Fada. Enfim. Então, assim, existem as boas práticas aí para que você consiga submeter um projeto seu para a lei do audiovisual. É bom que você programe, prepare um cronograma realista que dê para ser realizado, tá? Um outro ponto é que você tenha um orçamento detalhado, que você defina claramente a categoria para você conseguir uma aprovação prévia e conseguir também alcançar o valor necessário para o desenvolvimento do seu projeto, tá? E os erros mais comuns das pessoas que submetem projetos à lei do audiovisual e acabam sendo aí não sendo aprovados são aquelas pessoas que
tentam captar recursos sem aprovação, sem a finalização do processo de aprovação, né, junto ao Ancine. São aquelas que não cumprem os prazos ou que descumprem alguns requisitos ali do edital, do contrato que assina, né? Ou que fazem investimentos acima do limite permitido. Isso também é muito comum e aí quer tentar encaixar aquele valor ali e acaba sendo fadado aí ao fracasso. E também a falta de prestação de contas. A prestação de contas é muito importante, ok? Bom, esse módulo nos mostrou aí que o audiovisual ele não é só arte, mas é também um negócio que precisa ser delimitado, que precisa ser bem estruturado, tá? Mas eu quero que você imagine o seu projeto num vídeo, num filme, numa série, sabe? Que prazer deve ser, né? Aquele mega projeto que você desenhou, que você tirou do papel, que você perdeu noite de sono e você conseguir aprovar um filme, enfim, deve ser maravilhoso, né? E antes da gente encerrar, já caminhando para o fim desse módulo, eu quero contar uma história para você. É claro que essa história que eu vou contar aqui não é de um brasileiro, ele não foi financiado pela lei do audiovisual, mas eu quero te mostrar o quanto é prazeroso você conseguir realizar um projeto seu e que aprovar, né, esse projeto através de uma das leis de incentivo é um privilégio. Sylvester Stallone, você sabe, né, que ele foi aí o protagonista, mas também o roteirista do filme Rock Balboa. Ele, antes mesmo de conseguir aprovar o seu projeto junto a uma produtora lá na Califórnia, ele passou por muita luta, passou fome, né? Teve que vender até o cachorro dele por $50 para comer, isso é verdade, pesquisem a história dele, tá? E ele batia na porta de todas as produtoras e as produtoras não davam atenção para ele, porque ele era um rapaz que tinha uma paralisia facial, ele tinha passado por algumas limitações da vida, né? Não tinha condição financeira, não tinha uma aparência talvez que agradasse, mas ele não desistiu do sonho dele, batia de porta em porta até conseguir a aprovação do seu filme, do seu projeto. E aí ele conseguiu a aprovação numa produtora muito pequena na época, né? Que garantiu que ele fosse o roteirista, que o roteiro era dele, mas também garantiu que ele fosse o artista ali principal, que ele fosse o protagonista, o Rock. E aí, o que aconteceu é que o Rock explodiu, né? Explodiu a ponto de ser criada uma série de outros filmes, né? Rock 2, em sequência, né? Filmes em sequência. E o primeiro filme é de 1976. Uau! 1976, o primeiro filme do Rock Balboa, e o último foi em 2006. Então foi uma série aí que perdurou mais de 30 anos, uma série de filmes que perdurou 30 anos e um sucesso absoluto de cinema. O que eu quero te dizer com isso? O Sylvester Stallone não desistiu, né, de todo o seu sonho. Ele correu atrás, bateu de porta em porta. Então você que tem um sonho, que quer tirar ele do papel, faça como Sylvester, corre atrás. Ah, Thaís, mas é um em 1 milhão. Faça a sua parte. Faça a sua parte. É necessário que você tire o seu projeto do papel e comece a apresentar o seu projeto para que pessoas tenham acesso a ele, para que você melhore os seus projetos a cada vez que você se inscreve, até que você receba sim. Ok? E para a gente finalizar, vou fazer da mesma forma que eu fiz, deixar aqui algumas leis interessantes para você poder dar uma analisada, tá? Principalmente a lei do audiovisual. Vou deixar também o link do portal de incentivo que explica como que funciona a lei do audiovisual. Tô deixando também um artigo interessante para você poder acompanhar, tá? E um guia do produtor de audiovisual e as normas da Ancine, né, relativas a esse mecanismo aí, algumas instruções normativas. Então, eu tô deixando tudo na apostila para que você possa ter acesso ao máximo de informações possíveis. Ok? Vamos, então, passar para o nosso exercício prático. Eu quero que você elabore um esboço de um projeto de audiovisual. Uma ou duas laudas, definindo ali um título, uma sinopse, um tipo de obra, se é curta-metragem, se é documentário, se é série, se é filme.
Descreva aí o perfil da produtora que você deseja, tá? E qual o mecanismo de incentivo que você gostaria, se é um investimento ou um patrocínio. Diante do que a gente falou aí, coloca um valor estimado da sua proposta de captação, a forma de distribuição, o público-alvo, para que a gente possa começar a saber como desenvolver os nossos projetos, ok? Então é isso, até a próxima aula!